A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Meus caros filhos, nós chegamos ao 18º dia da nossa pequena catequese mariana, esse alimento que Deus está nos dando a graça de receber ao longo do mês de maio. Nós estamos meditando, passamos a primeira parte, meditando sobre a vida de Nossa Senhora, os primeiros 15 dias. Agora estamos meditando sobre a devoção devida à Virgem Maria. Começamos a meditar ontem, falando exatamente das suas grandezas, dos privilégios que Nosso Senhor concedeu à Virgem. Hoje nós meditaremos sobre algo muito importante, que é o culto que nós devemos prestar a Nossa Senhora. Na Igreja Católica há uma distinção muito clara entre o culto que se presta a Deus e o culto que se presta a Nossa Senhora. Os protestantes nos acusam de prestar o culto a Maria, sendo o mesmo culto prestado a Deus. Dizem que nós adoramos Maria. E, de fato, nós precisamos meditar bem sobre o culto que a Igreja Católica concede a Nossa Senhora, porque desde os tempos mais antigos a Igreja, ao mesmo tempo que ela recomendava o zelo, o culto, o amor para com Nossa Senhora, explicitamente a Igreja sempre proscreve, sempre condena qualquer tipo de exageração, ou seja, de confusão em relação às honras que recebe Nossa Senhora e aquelas que são devidas unicamente a Deus. Vocês podem depois meditar lá no Catecismo da Igreja Católica, número 971. Sabe-se que no quarto século da Igreja primitiva houve uma seita chamada de Coliridianos. Essa seita, ela prestava a Nossa Senhora um culto muito desonesto, porque era um culto supersticioso e imoderado. Eles acreditavam, né, e davam a Nossa Senhora quase o culto de latria, o culto de adoração. Por isso, caem num pecado, que é a chamada mariolatria, né, porque eles se afastavam certamente da fé católica, e os protestantes com certeza teriam isso como uma forma de nos atacar, não é? Então, a Igreja os condena de modo muito enérgico. Santo Epifânio, que foi o santo que mais foi um grande devoto da Virgem Maria, né, ele combateu essa seita, e basta examinar as orações, né, que os católicos recitavam e recitam ao longo de toda a história cristã, que vocês verão que a Igreja jamais aceitou o culto de adoração a Nossa Senhora. Sempre a Igreja prestou um culto de hiperdulia, de grande devoção, mas jamais o culto de latria, que é o culto de adoração. A Igreja fala de ser necessário prestar à Virgem um culto especial. Marialis Cultus, que é uma carta do Papa Paulo VI, ele diz que Nossa Senhora, o culto a Nossa Senhora ocupa um lugar singular no mundo cristão. Compete aos cristãos oferecer a Nossa Senhora um culto particular. E ele diz, a piedade da Igreja para com Nossa Senhora, não é intrínseco ao culto cristão. Não existe um cristão que não seja mariano. Eu cito o Papa, ele diz assim, se nós queremos ser cristãos, nós devemos ser marianos, ou seja, devemos reconhecer a relação essencial, vital, providencial que une Nossa Senhora a Nosso Senhor e que abre para nós o caminho que conduz a Ele. Portanto, Nossa Senhora merece sim, no seio da Igreja, um culto todo particular, mas jamais esse culto se confunde com a adoração a Deus. E depois o culto, a devoção a Nossa Senhora, a Igreja diz, é um ato de justiça. E não é de estranhar que nós católicos prestemos um culto especial a Nossa Senhora, porque foi a ela que o arcanjo disse, né, que era cheia de graça. E foi a ela que Santa Isabel dirigiu as palavras, bendita entre todas as mulheres. Portanto, é bíblico para nós, né, é justo honrar aquela que é mãe de nosso Senhor. E nós honramos Nossa Senhora. Nós invocamos Nossa Senhora e amamos Nossa Senhora com todo o fervor. Porém, nós não chegamos jamais a adorá-la. Se um católico dissesse que adora Nossa Senhora, certamente ele cometeria um erro, não é, gravíssimo e seria excomungado. Tecnicamente falando, né, nós falamos de idolatria.
aquilo que hoje nos acusam, mas na verdade o que nós temos que pensar é: a Deus nós cultuamos com o culto de latria. Latria significa adoração, é um culto específico à divindade. Depois, a Nossa Senhora, nós praticamos o chamado culto de hiperdulia. Hiperdulia é uma grande devoção, uma devoção particular. Depois nós cultuamos São José, como chamado protodulia. Protodulia significa que é o primeiro entre os santos a ser venerado. De todos os santos, São José é o primeiro depois de Nossa Senhora. E para os demais santos, nós prestamos o culto de dulia, de devoção. Portanto, nós podemos amar muito São Francisco, mas nós devemos amar mais São José. E mais do que São José, devemos amar a Virgem Maria. Eu gostaria de dizer que nós podemos cultuar Nossa Senhora pelo menos de 4 modos, né? Nós podemos praticar este culto. E o primeiro modo, que eu creio que é muito justo que nós façamos, é estudando. Porque ninguém ama aquilo que não conhece. Nós precisamos estudar. E um grande desafio que nos espera no final desse milênio é saber realizar essa passagem muito necessária, né? Do fenômeno ao fundamento. Isso está lá na carta do Papa João Paulo II, chamada Fides et Ratio, no número 83, ele diz: é preciso passar do fenômeno ao fundamento. Ou seja, não é possível se deter somente na experiência. Nós precisamos, porque nós experimentamos Nossa Senhora, e muitos dizem: Nossa Senhora falou comigo, Nossa Senhora me deu essa mensagem, me deu aquilo, mas nós precisamos, né, chegar, é necessário refletir sobre a substância espiritual, o fundamento que sustenta essa devoção. Nós amamos Nossa Senhora e nós devemos fazer a pergunta: por quê? Por que nós amamos? E nós devemos responder esse porquê. Nosso Senhor no Evangelho diz a São Pedro que você esteja pronto a dar razões da sua fé. Por isso, o estudo é um primeiro modo verdadeiro de cultuar Nossa Senhora como ela merece. Portanto, estudar a Sagrada Escritura, estudar os ensinamentos da Igreja, dos Santos Padres, a doutrina da Igreja, para sempre transmitir, né, um amor por Nossa Senhora que tenha fundamento, que tenha razão. Por isso, tantas vezes os protestantes nos atacam, porque muitos católicos sequer conhecem aquilo que a Sagrada Escritura fala da Santíssima Virgem. Segundo modo, maneira de cultuar a Nossa Senhora é pela veneração. O Concílio de Nicéia foi um concílio que aconteceu no ano 787, Nicéia II. Teve como um dos assuntos, um dos problemas, exatamente o problema dos ícones e das imagens de Nossa Senhora, porque havia quem apoiava que se venerasse e havia quem rejeitava o uso de imagens, exatamente como os protestantes fazem hoje, né? E, seguindo a tradição da Igreja Católica, esse concílio define, e eu cito, ele diz: define em toda certeza e diligência que a figura da cruz preciosa e vivificante e as veneráveis santas imagens devem ser propostas, pois quanto mais frequentemente são vistas, o concílio dizia, mais se elevam aos que as contemplam a lembrança e o desejo daqueles que representam. Quando eu olho para a imagem de Nossa Senhora, essa que está atrás de mim, o meu espírito é remetido a pensar em Nossa Senhora que está no céu. Eu me elevo. O concílio ainda continua. Não a verdadeira latria, que segundo a fé só compete à natureza divina, como era piedoso costume também dos antigos. Ou seja, nós veneramos as imagens, não adoramos as imagens. O concílio de Nicéia, no ano 787. Não precisa ir tão longe para que os protestantes soubessem que a igreja jamais aceitou que nós adorássemos imagens. Por isso, o concílio já definia não a verdadeira latria, que só pertence à divindade, mas a hiperdulia. O concílio, ele usa, né, e explica o sentido do culto de latria, hiperdulia, dulia. E depois, no último concílio da Igreja, o Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, número 66, ele reafirma o que o concílio de Nicéia dizia. E ele diz assim: esse culto, diferente essencialmente do culto de adoração que é prestado ao Verbo encarnado, né, e ao Pai, né, e ao Espírito Santo, esse culto à Virgem, ele é diferente. Então a Igreja jamais aceitou
um culto de adoração. Depois, não é, de tantos séculos, nós ainda temos esses ataques. No Concílio de Trento, também, a Igreja reafirmou na seção 25 do Concílio de Trento, que foi encerrado em 1560, ou seja, depois da Reforma Protestante, quando os erros protestantes estavam se espalhando pelo mundo inteiro, o Concílio de Trento, ele reafirma de novo a fé católica em relação às imagens, ao culto, aos santos. E eu quero citar, o concílio dizia: os corpos dos santos mártires e dos demais que reinam com Cristo, que outrora foram membros do corpo de Cristo e templos do Espírito Santo, devem ser venerados pelos fiéis. Portanto, a igreja venera, pois os homens obtêm por seu intermédio muitos benefícios de Deus. O concílio ordena que as imagens de Cristo, da Virgem Mãe de Deus e dos outros santos sejam colocadas e guardadas nas igrejas e lhes rendam a honra e a reverência devidas, não porque se creia nelas a alguma divindade ou virtude. Ou seja, essa imagem que está atrás de mim, ela não tem nenhum poder. Uma imagem de gesso não tem poder nenhum, não está nela. E ele continua, em vista da qual se lhes deva prestar culto ou pedir alguma coisa. Não é que eu peço para a imagem, eu peço para Nossa Senhora, não é? Ou pôr a confiança nelas, como faziam antigamente os pagãos, porque os pagãos tinham lá a sua imagenzinha do Deus e beijava, mas acreditavam na imagem. Nós temos a nossa imagem e beijamos, mas não acreditamos na imagem, acreditamos naquela que a imagem representa, ou seja, Nossa Senhora. Mas porque a honra, o concílio diz, tributada a elas, se refere ao que essas imagens representam. Nós estamos cultuando as imagens, né, de Nossa Senhora, ornamos com flores bonitas, mas porque queremos honrar aquela que a imagem representa. Isto é católico. O concílio termina dizendo: de tal maneira que pelas imagens que beijamos e antes as que nos ajoelhamos, nós adoramos a Cristo e veneramos aos santos, cuja semelhança possui. Portanto, o Concílio de Trento também já afirmava esta verdadeira devoção e esse verdadeiro culto. Então, a nossa pergunta, depois de tantos séculos, os protestantes ainda, né, nos atacam, dizendo que nós adoramos Nossa Senhora ou adoramos as imagens. Né? Em terceiro lugar, a imitação. A imitação nós meditaremos mais adiante na catequese, meditaremos exatamente sobre a imitação que nós devemos fazer a Nossa Senhora. E depois a invocação. São 4 o modo, eu disse, de cultuar Nossa Senhora: pelo estudo, pela veneração, pela imitação, né? E por último, esta devoção, veneração a Nossa Senhora. E por último, agora a invocação. Os devotos de Nossa Senhora cada dia a invocam. Na reza da Ave Maria, do Ângelus, na primeira parte nós rezamos invocando, né? Pedindo a Nossa Senhora esta graça da sua intercessão por nós. A primeira oração encontrada para Nossa Senhora é a oração que nós rezamos a cada dia no início da catequese. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Esta foi a primeira oração encontrada para Nossa Senhora. Ou seja, manifesta a fé do povo que invocava Nossa Senhora pedindo a ela a proteção. Em torno desses conceitos de invocação, de intercessão, nasceram tantos outros. Ou seja, Nossa Senhora é medianeira das graças, ela é a corredentora, ela é a tesoureira das graças. Isso nós vamos meditando mais adiante. E os protestantes, ainda assim, não aceitam. E eles não aceitam por causa do princípio protestante que dizem, né, que só a Sagrada Escritura, só Nosso Senhor como mediador. Portanto, os protestantes, né, eles dizem crer que só Deus, entre Deus e os homens, só há um mediador, que é Jesus Cristo. E eles se fundamentam numa passagem de São Paulo. E, de fato, o único mediador de salvação entre nós e Deus é Cristo. Nossa Senhora é medianeira da graça de nosso Senhor. Nós cremos que Nossa Senhora e os santos, elas participam, né, dessa intercessão. Isso nós podemos meditar em várias passagens bíblicas. Eu posso citar e depois vocês meditam. Por exemplo, em Romanos 15, versículo 30,
Efésios 6, versículo 19, Colossenses 4, versículos de 2 a 3, 1 Tessalonicenses 5, versículo 25, Hebreus 13, versículos 18 e versículo 19, todos São Paulo, em todos esses São Paulo nos recomenda a oração aos santos. Sempre. Né? E depois, na Lumen Gentium também, documento do concílio, dizia com razão, os santos padres diziam que Maria não foi utilizada como um instrumento passivo, como os protestantes dizem. Né? Deus usou dela e depois descartou. Os padres dizem não. Nossa Senhora cooperou livremente pela fé e pela obediência na obra da nossa redenção. São João Paulo II, na sua carta Redemptoris Mater, ele diz no número 39, a maternidade da Virgem, profundamente impregnada de atitude esponsal de serva do Senhor, constitui, ele diz, a dimensão primária, fundamental, daquela mediação que a Igreja lhe reconhece. Proclama e continuamente recomenda aos fiéis, porque confia muito nela. Ou seja, nós pedimos a intercessão da Virgem por causa da maternidade da Virgem. Maternidade que Nosso Senhor nos dá lá aos pés da cruz. Por isso, São Bernardo de Claraval dizia sempre, sempre nos perigos, nas angústias, nas perplexidades, ele dizia, pense em Maria, invoca a Maria. Maria esteja sempre nos teus lábios e no teu coração, dizia São Bernardo. Isso nós queremos também. Nós amamos tanto Nossa Senhora e ter o nome dela no nosso lábio é uma grande e profunda alegria. Meus caros, nós meditamos hoje sobre este culto que nós devemos prestar à Santíssima Virgem. Amanhã nós daremos continuidade meditando sobre o grande respeito que Nossa Senhora merece que nós lhe prestemos. Peçamos a bênção de Nossa Senhora, que ela nos guarde e nos proteja de todos os males. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco, agora e para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus para sempre, no coração de Maria. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.